pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando os nossos episódios de Centenário da Igreja. Hoje, o quarto episódio, está conosco o presbítero Ciro. Muito obrigado pela participação, a disponibilidade. E com sua esposa, doutora Samira, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. E a ideia hoje é conhecer um pouquinho mais da história de vocês frente à igreja que está completando seus 100 anos. Uhum. E queria falar para saber um pouco de vocês como que foi esse primeiro contato com a igreja, como que vocês chegaram até a igreja e o que chamou mais atenção nesse primeiro contato que vocês tiveram. Ok. Meu primeiro contato foi na barriga da mãe. Eu tô aqui já desde quando nasci, realmente, né? Minha família toda fez parte aqui até da construção do velho templo, né? Meu pai e a família dele, que moravam aqui bem próximos à igreja, eles participaram desse processo. E daí o pai e a mãe se casaram aqui, tiveram os 3 filhos aqui. Até um certo momento todos vinham, mas chegou o momento da adolescência e juventude, alguns foram para cada um do seu canto. Eu continuei aqui na igreja, então hoje estamos aí já praticamente 50 anos na igreja Presbiteriana do Jardim. Então ela completa 100 e eu completo 50. Na metade do percurso aí. E foi isso, a vivência é essa, né? O meu dia a dia, desde que eu nasci, é praticamente dentro da igreja, né? Convivendo aqui na igreja, né? Que minha mãe sempre trouxe. Por um tempo meu pai ficou afastado, daí depois ele retornou à igreja. E daí a gente continuou, o pai foi diácono, a mãe sempre participando da SAF. Eu, vamos dizer assim, fiz carreira dentro da igreja presbiteriana do Jardim, né? Fui presidente aniversário, presidente presidente da UPA da minha cidade, fui diácono por 2 mandatos e hoje presbítero no 2º mandato. Tesoureiro. Não pode falar isso, senão dá problema com a de função. Ainda bem que são todos voluntários. E você, Samira? Conta um pouquinho da sua história da Silva para nós. Eu cheguei na Silva Jardim em 2006, se eu não me engano. Eu vim de um lar não cristão, mas não praticante, né? E então vim de uma cultura mais ateísta. E quando eu me converti, né, que Cristo me encontrou, vamos dizer assim, que ele me encontrou, eu estava morando em Maringá com meu pai e logo depois ele faleceu e eu retornei a Curitiba. Já tinha ficado muito tempo aqui em Curitiba estudando e tudo, mas daí me converti e fui para Maringá. Daí nessa volta para Curitiba, já convertida, a minha amiga, que é a Gisele, né, a doutora Gisele também, ela estava na época também numa recém-convertida e fazendo estudo bíblico na casa da dona Maria Helena. E ali ela me chamou para fazer, né, um estudo bíblico com ela, para me aprofundar ali, porque eu estava meio perdida, recém-convertida, né, com muita coisa ainda para aprender. E eu comecei a ir nos estudos da Maria Helena. E aí, então, elas me trouxeram aqui para a igreja. A Gisele já estava frequentando.
Então foi isso, em 2006 eu cheguei na igreja, então 20 anos, né? 20 anos. É, e foi, assim, realmente um marco na minha vida esse processo todo, né? De ser dentro da minha família uma pessoa única de convertida, e então eu não me achava mais, não me encontrava mais dentro da minha família, né? Porque o que eu estava vivendo, o que eu tinha passado, o que eu estava passando, as minhas irmãs, né? Meus pais já haviam falecido, e eu fiquei meio assim, ninguém me dava suporte, né? E eu precisava encontrar esse caminho de busca, de estudo da palavra, né? O que que Deus queria de mim, como que era a minha vida, o que que eu estava fazendo que não estava agradando a Deus. E aí foi quando eu encontrei aqui. E, e daí nisso também eu lembro muito bem que eu ainda era solteira, né? E aí eu começando nos estudos com a Marilena, e eu queria muito, né, casar, ter uma família, meus pais já haviam falecido, eu estava meio sozinha na vida ali. E daí a Marilena me falou uma vez assim, não, nós vamos lá na igreja e tal, eu estava frequentando. Ela falou assim, eu vou te apresentar para os jovens da igreja, para você não ficar tão perdida. Daí fiz amizade com a Amanda, com a Letéia, daí conheci o Ciro, né? E daí começou a nossa história aqui dentro também. Que legal. Eu até achei que era o Ciro que tinha resgatado a Samira e, consequentemente, eu tô competente. Mas foi a Samira que tirou o Ciro de casa. Foi. Ele conta essa história, ele conta essa história pra todo mundo. E bom, o Ciro cresceu aqui, então fica mais difícil. Mas nesse sentido, o que mais chamou a atenção na igreja? Na igreja. Eu me senti acolhida, né? Porque, como eu falei, eu vinha de um lar completamente diferente, então eu não tinha esse respaldo, assim, tipo, o que aconteceu comigo, né? A Samira de antes não é mais a Samira de agora. Então eu estava buscando entender o que tinha acontecido. Esse processo todo de conversão, que é muito um divisor de águas, né? Para quem vem é, é, de uma vida sem Cristo, e depois essa mudança, ela realmente é um novo nascimento. E aí eu estava, né, buscando ali o que estava precisando de eu me aprofundar ali no estudo da palavra e começar a entender. Então, esse acolhimento da igreja, já conhecendo a dona Maria Helena e a Gisele, então eu me senti mais assim, realmente fazendo parte de uma família, né? Então, a dona Maria Helena foi muito importante assim na minha vida, na condução do processo, onde eu havia perdido minha mãe, havia perdido ao meu pai, e ela então me acolheu, né? Então eu me senti muito acolhida. Então a igreja para mim representa isso, assim, um acolhimento, um novo começo, né? Um novo começo de vida, onde aquela velha Samira havia morrido, né? Realmente me senti morta. E aí agora aprendendo tudo novo, né? Então aquele clareamento, aquele norte, né? E era aqui que eu buscava, né? Todo domingo tá estudando, aos domingos eu vinha aqui e fazia o estudo com ela. A igreja acho que ainda não tinha esse estudo dentro, durante a semana na igreja, então a gente ia muito na casa dela. Então por 3, 4 anos a gente estudou muito ali com ela, e isso, a casa dela, acho que era um cantinho a mais da igreja ali, né? Então eu me senti pertencente a um grupo novamente, né? Eu estava meio solta. Então a igreja realmente, se fosse de definir como uma palavra, para mim foi assim esse acolhimento, né? Que eu tive como um segundo lar, né? Um segundo lar. E durante esse processo, claro, é difícil definir o momento que você se sentiu pertencente à igreja, mas tem algo marcante nesse processo que fez assim, não, acho que eu tô no lugar certo aqui que eu quero ficar, ou foi natural? Eu acho que foi quando eu conheci esse grupo que era a mocidade, né? Então, isso inclui, né, claro, o Ciro. E porque assim, a diferença de idade no estudo bíblico, a gente tem, às vezes, né, pessoas de terceira idade, tem adolescente, às vezes, tem pessoas de meia idade, e eu lá, né? Então eu estava ainda meio ali. Então, no grupo, realmente, o grupo de estudo era para a palavra. Mas quando a Marilena me trouxe à igreja, me fez pertencer a esse grupo onde tínhamos a mesma faixa etária, mais ou menos, aí eu falei, não, aqui é o meu lugar, né? E aí a gente tinha um grupinho muito bom, era
Era o Manassés, o Ciro, o Jefferson, a Letéia, a Amanda, e todos, a Kellen, Kelly, o Fábio, Kellen, o Roger Fábio. Marcelo, né? Então era um grupo assim, eu era já acostumada, né, a viver em grupo, e passear, e ter as minhas amigas e tal. E aí, quando Deus me tirou desse grupo, eu realmente fiquei assim, cadê minha turma? Eu tô perdida. Então, aí quando eu comecei a namorar o Ciro e o nosso relacionamento se firmou, e quando o nosso casamento aconteceu aqui dentro da igreja, eu entendi, né, que Deus estava nos unindo e tinha realmente me tirado do meu. Eu lembro de Abraão, quando Deus fala, né, sai ali de onde está o Deus e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então eu me senti assim, saindo da minha cidade de Ur e entrando numa nova cidade, que no caso, né, entre aspas, da cidade, que foi então esse relacionamento meu com meu marido, que Deus deixou muito claro que era ele o homem da minha vida. E aí ele dentro da igreja, né? Então assim ele acabou me fortalecendo ali. E aqui estamos e já vamos fazer 20 anos de casados e criamos nossa filha aqui. O casamento foi muito marcante para mim, que era algo que eu queria muito, né? Ter uma família. E eu me senti pertencente à igreja da Silva Jardim, né? Daí fiz a minha profissão de fé. Então, tudo isso, assim, foi me tornando ali realmente pertencente, né, à igreja. Você é mais difícil, né, Ciro? Vem na igreja desde... Já nasceu aqui perto. Veio muitas vezes forçado, né? Com certeza. Né? Não queria vir, mas o pai e a mãe arrastavam. Não tinha escolha. Não tinha escolha. A questão de pertencimento, né, na igreja, acredito que é quando você se preocupa realmente com o que está acontecendo com a igreja, né? Quando você sente assim que existe um problema, existe alguma divergência, existe algo que realmente vai prejudicar, né, o grupo como um todo, né, a igreja como um todo, e você se preocupa, né, você vê que não está certo, vamos tentar ajustar aqui, arrumar ali, vamos levantar, vamos conversar, vamos tentar resolver. Acho que a partir desse momento que você começa a ver que realmente você faz parte da igreja, né? Porque quando você vem aqui, vem, assiste o culto, vai embora, né? É. Você é mais um, né? Mas a partir do momento que existe problemas, né? Que a gente sabe que a igreja não é só alegria, né? Mas existem os problemas e você quer ajudar a consertar ou ajudar pelo menos a um direcionamento e tá buscando, né, essa conciliação, a partir desse momento eu creio que você começa a pertencer a esse grupo, né? E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Então, a partir do momento que eu fui sair lá das fraldas e vai crescendo adolescência, juventude, depois, né, formado e já trabalhando e você nesse meio tempo como diácono, querendo resolver as coisas, tal. Então, a partir desse momento que você vê, realmente, eu pertenço a esse grupo, a essa igreja, ou onde quer que você esteja, né? Então, eu acho que esse pensamento, né, esse momento que quando você percebe isso, é que você realmente vê que está engajado no... Agora, quando você vem aqui e tem problema e não está nem aí, né, daí eu acho que ainda tem alguma coisa ainda para ser resolvida, ainda dentro de si, né, para... E olhando o contexto, como que foi um pouco... Como você cresceu dentro da igreja? Você viu a reforma, você viu a mudança do templo antigo para o novo. Então, viveu muitos momentos aqui. Mas e a sua conversão? Ela tem um marco ou não? Ela foi acontecendo? Ela foi acontecendo naturalmente, né? Quando, sei lá, quando eu percebi já, né, aconteceu, não foi nada assim, né? Não teve nenhum, geralmente é em acampamento, né, que acontece a conversão, ou numa atividade especial, né, que a mocidade ou a adolescência faz, que você tem ali um momento mais íntimo, algo assim. O meu foi no decorrer da vida, eu né, fui vendo que aquilo era bom, né, e Deus não foi nesse momento assim, né, não teve nenhum marco assim que pudesse, né, nossa, o que aconteceu, né, caiu voou um paletó e eu caí no chão, não teve nada disso assim de marco, foi realmente a convivência com a igreja, né, até mesmo porque era aqui que eu convivia com os amigos, né? Eu tinha amigos, lógico, no colégio, na faculdade depois, mas aqui é que eu sentia mais seguro,
né? Que eu sentia que as pessoas, aquilo que eu queria para minha vida fazia mais sentido aqui dentro do que, por exemplo, no colégio ou na faculdade, né? Então, acho que foi nessas idas, né, em festas da faculdade, do colégio, assim, e ver que, tá, tô aqui, mas, né, tá vazio, tá faltando coisa, né? Mas dentro da igreja eu me sentia mais acolhido, me sentia mais à vontade, as pessoas, né, convivendo com as mesmas perspectivas, né, com as mesmas objetivos. Então, acho que a partir desse momento que realmente eu percebi que eu pertencia, né, à família de Deus, né? Bênção demais. E vendo essa vivência da igreja como um todo, aí 20 anos já fazendo parte da história da igreja, dessas vivências e valores, o que tem somado dentro do lar de vocês, assim? A gente sabe das dificuldades que todo mundo Sim. enfrenta, o pessoal desenha aquela, a vida cristã é perfeita, não, ela é cheia de desafios, Bastante não é? desafios. Deus está toda hora moldando a gente, nos Sim. aperfeiçoando, e com isso vem as turbulências. E vendo a vivência da igreja como um todo, o que isso fica muito claro que somou na vida de vocês dentro de casa? Como casal, às vezes. Eu e a Ara, a gente costuma dizer que teve um curso com o pastor Ricardo que a gente fez aqui que foi muito bom. E é um marco pro nosso casamento aquele curso. E tem muitos jargões que a gente pegou no curso que a Ari usa dentro de casa, né? E daí a gente já sabe, fica aquela brincadeirinha interna e tudo Sim. mais. Então, a gente vê que a Silva preza por esse acolhimento e falar mesmo que é uma família de famílias. É. E tá sempre agregando um, ajudando o outro dentro do possível. Sim. Mas dentro do lar de vocês, assim, essa vivência que vocês tiveram na igreja, o que somou, acrescentou, trouxe de valor, assim, diferente para vocês? A questão, assim, uma das questões, né, a questão de ética realmente no casamento, né, da, da fidelidade, né, e a gente é, sabe que isso é importante, né, questão de respeito um com o outro, né, independente, né, das questões ali, é o respeito, essa questão da fidelidade, é o compromisso de, a partir do momento que você, né, Deus te coloca um filho ou uma filha, né, no nosso caso, uma filha, a responsabilidade, né, que você tem com isso, né, a gente sabe que quem salva é só Jesus, né, colocando aqui, né, o motto sempre da igreja, mas como é que você tá carregando, né, o teu filho, tua filha, né, no caminho de Deus. Então, essas questões assim, né, de realmente de respeito um pelo outro, a fidelidade um pelo outro, saber que independente de onde você está, você precisa ir para casa, saber que lá existe, né, uma esposa, existe uma filha, né, que tem a responsabilidade de transformar aquele momento ali, aquele quadradinho, né, que é a casa, tentar fazer num local bom, né, local saudável. E a igreja, ela preza por isso, né? Acho que a gente está aqui, a gente tem os nossos dogmas, temos as nossas doutrinas, tudo aquilo que a gente segue, né? Para preservar a unidade, né? Então, com suas devidas proporções, leva-se isso para casa para também que aconteça isso, né? Logicamente que existem problemas, existem dificuldades, existe incompatibilidade muitas vezes de pensamento, mas o respeito, né? Sempre. Eu acho que a igreja também, como uma família de famílias, não é isso? Você se espelha em outros, né? E essa comunidade toda que seria, né, o povo santo ali separado, ele serve de base também, né? Para que um suporte o outro, um dê suporte para o outro. Então, nós temos casais mais experientes que nós, né? Onde a gente muitas vezes vai até se aconselhar, né, diante de uma dificuldade. Então, eu acho que Deus coloca um grupo de pessoas para conviverem, até porque um vai ensinar o outro, um vai dar suporte para o outro. Quando você tiver um problema, uma situação difícil, você tem a quem recorrer. E são pessoas que, claro, né, não são todas, você tem um grupo seleto de pessoas em que você confia, mas que tem a mesma fé, que teve o mesmo chamado, né?
são pessoas que também foram transformadas, convertidas e que têm muito a ensinar. Então, eu acho que você viver isolado, né, no seu quadrado, único e exclusivamente ali, você não se deixa trabalhar, não se deixa se restaurar. E Deus não, né, não nos fez para ficar isolados ou convivendo ali um ou outro. Então, esse grupo, apesar das divergências de personalidades, de condutas, eles também te moldam. Então, né, creio que você também tem ali 2, 3 amigos, às vezes até pastores, que você pode chegar e pode falar: tô passando por essa dificuldade, onde que eu posso me aconselhar? A palavra diz isso, mas o que que você pode me ajudar? Sabe? E recentemente nós passamos por uma dificuldade e fomos muito bem acolhidas, né? Então, você chega para conversar com uma pessoa que tem base para te dar um conselho, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa daquele tamanho, vai ver, não é tanto, mas se não são pessoas que nos apoiam, sabe? Então, isso eu acho que faz a diferença. Até porque são pessoas que são também nas servas de Deus. Então, olha, é como Moisés liderando o povo, né? Então, surge um problema ali, surge um problema aqui, né? Moisés vai lá e é como os juízes também, que vão dando tal, até que depois, né, Cristo é o cume, né? Mas eu acho que é isso, andar junto, caminhar junto, escorregou, puxa, ergue. Então, isso para a gente levar para casa, para que a gente também possa fazer isso, e a nossa filha, o futuro genro, e sobrinhos, você pode, assim, não, eles já passaram por essa experiência, né? Então, vamos se aconselhar. Então, acho que isso para o lar, eu acho que é muito válido, né? Muito importante, né? A gente cria amizades verdadeiras que nos aproximam cada vez mais de Cristo, né? Isso. Essas amizades, você pode não conviver todo dia, você pode ver só no domingo, mas ao longo da sua vida, às vezes você pode passar a mão no telefone e falar: estou precisando de sua ajuda, né? E é isso, é o caminhar. Então a gente vê aqui no domingo, né? Gente, é uma alegria, né? Tá todo mundo ali, e aí, tal. Então, a gente tem, parece que intimidade com as pessoas, né? Apesar de não sermos 100% tudo próximo, mas você tem aquele. Eu acho que é aquilo do um só rebanho, sabe? Um só rebanho. Então, a gente é tudo ovelha, né? Tem a ovelha mais experiente, tem a fraquinha, precisa ajudar ali, aqui. Mas eu acho que é isso, é escutar a voz do pastor e seguir, né? É um ambiente de amor, né? Porque dificuldades existem, né? Eu e a Ari também Nossa, passamos por dificuldades, sim, mas fomos muito bem acolhidos, sim, tanto pelo ambiente da igreja como pelos pastores. sim. E eu falo, o Didi era meu amigo antes dele ser pastor, agora pastor, Agora é pastor e reverendo amigo. Didi, agora é reverendo Didi, né? Com Então certeza. vai acrescentando e é muito legal que é um ambiente de amor, Sim. de cuidar, de querer essa cuidar. restauração. E a gente vê que a gente não é melhor um que o outro, somos todos imperfeitos. Quando a gente vê as nossas imperfeições, os nossos erros, você se aproxima mais do outro, fala: não, realmente, né? Nós somos tudo igual. Claro, né? Um com mais experiências, outro, mas você se sente mais assim. Eu sou vulnerável, mas eu também tenho pessoas que também são, né? E então cai aquela máscara, né? E você é você mesmo. E as fragilidades, as fraquezas, as dificuldades, isso Deus vai te. A gente vai ficando meio calejado ali, né? E vai adquirindo mais força para continuar, né? Para caminhar. Então, eu acho que isso é muito importante. A vida em comunidade cristã, né? Ela é muito rica, muito rica. Ajuda muito, né? Até no casamento, né? A gente vê exemplos de pessoas, às vezes, um dando abraço para o outro, um abraçando o outro, não precisa nem estar conversando, mas só aquela aproximação. Você olha e fala: ó, preciso ser mais parecida ali, né? Um casal mais unido e tal. Então você vai trabalhando isso e Deus vai trabalhando isso na nossa vida, e você vai aprendendo a ser uma só carne, né? Uma só carne. E assim como, né, Cristo com a sua noiva e a gente com o noivo. Então é mais ou menos isso que eu vejo, assim, que a igreja ela precisa estar sempre
ensinando, né, e mostrando o caminho, né, para as ovelhinhas aí que precisam caminhar. Né? A gente consegue ver no grupo de informativo os pedidos de oração, né, Sim, informando as as dificuldades, esses dificuldades, né? compartilhamentos que tem. Muito Isso legal, muito fortalece a comunidade como um todo, como um mas todo. acho que quem está passando pela dificuldade se sente muito acolhido, né? Ver que realmente está todo mundo pelo mesmo propósito. Todo mundo. Mesmo que errando como humanos normais, né? Sim, Mas tentando ajudar da forma melhor possível. com Nesses certeza. 20 anos de história com a igreja, Samira, em que ministérios você já serviu? Eu basicamente sou das crianças, né? Eu participei do coral, acho lindo o coral, uma coisa que me toca muito as músicas. Então eu entrei no coral, na época só tinha o coral Jean Frederic. E aí, na sequência, eu tive minha filha e aí fui chamada para dar aula, né? Porque ela era pequena e quando eu deixava ela no berçário, ia para aula junto com o Ciro, na escola dominical, assistia aula com o doutor Rogério, com a dona Marilena, mas a Antônia chorava, né? Então, daí, às vezes, eu tinha que descer e ficar com ela e tal. Daí, na época, a Márcia, que era uma missionária, me chamou para ajudar ali no Ministério Infantil, e aí nisso eu fiquei mais ou menos aí uns 14 anos que eu estou nessa parte. Eu gosto muito, né? Gosto muito das crianças, elas são muito é uma ingenuidade assim que a gente não consegue descrever, né? Você que é pai ainda mais da Helena, que é pequenininha, a gente vê a espontaneidade deles, né? E isso toca muito meu coração. E além de eu rir bastante com as crianças, porque elas são. Eu sempre conto para os filhos as pérolas que as crianças soltam, assim, falam, mas é espontaneidade, né? E daí eu fiquei dando aula no berçário, no maternal, e daí depois, quando o pastor Levi já entrou, daí acabei ficando administrando ali, né, a parte dos professores, a escala e tudo mais. E daí mergulhei de cabeça, né? Daí chegou uma hora que eu também já estava meio saturada, porque daí era o coral das crianças, daí a escola dominical, os ensaios do coral, aí as tardes da alegria, os acampamentos, as MFs. Então, a gente tem uma equipe muito legal, muito bacana de trabalhar, mas o meu basicamente foi isso, e junto com as professoras ali. E continuo no Ministério Infantil, né? Não me vejo muito longe disso, assim, né? E qual que você acha que é o maior desafio dentro do Ministério Infantil hoje? Dentro do Ministério Infantil, é um campo muito, muito rico, né? A criança ela tem um coração muito aberto à palavra. A gente vê crianças assim sedentas de Deus. E muitas crianças vêm para a igreja, gostam de estar aqui, gostam de ouvir de Cristo, mas os pais não são convertidos. Então, é um desafio você trazer o pai que não é convertido à igreja, porque a criança quer vir, mas muitas vezes os pais não querem. Então, eu acho que a igreja até está tentando fazer esse trabalho de trazer os pais, ter mais atividades aí talvez para os pais, para que as crianças continuem, porque elas são. Elas têm acho que esse desejo interno já, né, de ouvir de Jesus, de querer. E também nós temos essa parte das brincadeiras, das atividades, então são locais que as crianças gostam de estar. Alguns desafios, às vezes comportamental das crianças, né? Algumas birras, algumas crianças mais difíceis de lidar e tal. Mas, de uma maneira geral, acho que nós temos mais pontos positivos, né? Do que pontos a serem corrigidos, né? As crianças, uma história à parte, né? Um amor à parte que eu tenho com elas. Então, acho que seria isso, os pais virem, né? E trazerem, porque assim, a gente às vezes faz alguma atividade para a criança, tal, a criança quer vir, mas às vezes o pai, ela não tem carro, ela não tem como vir sozinha, então a gente tem que trabalhar junto com a família para poder, né, trazer a criança. Acho que tem um estudo que diz que muito das conversões
elas começam na infância, né? Então, é um terreno que a gente tem que investir muito, porque lá na frente, então ela foi evangelizada durante a infância, lá nos seus 13, 14, 15 anos, eles vão fazer, né, a sua pública profissão e tal. Aí tem um estudo que fala que você tem que investir mesmo ali, né? Então, isso me traz muita alegria, né? Você, Ciro, dos 100 anos da igreja, 50 você tá aqui, né? Agora é uma lista extensa de tudo que já fez, mas se você conseguir lembrar aí para contribuir. Vamos lá. Não, quando nós éramos da UPA, né? Vamos dizer assim, nós tínhamos um grupo muito grande, assim como hoje existe, né? Nós tínhamos um conselheiro, né, junto com a sua namorada, que dirigia junto com a gente fazia muitas atividades fora, né? Hoje a gente, naquela época não existia internet, não existia celular, não existia computador, PS5, 10, 20, iPhone 14, 27, não existia nada disso. Então, nós fazíamos muito passeio fora da igreja, assim, né? Íamos subir morro, ir em gruta, fazer piquenique, visitar outras igrejas. Mas o desafio era bem grande porque, justamente, naquela época muita gente não tinha carro, né? Então, era tudo no ônibus. E era o desafio dos pais confiarem, né, naquele casal que dirigia a mocidade e a UPA ali naquele momento, né? Então eram desafios diferentes de hoje, né? Então era essa questão e eles conseguiam reunir todo mundo e a gente fazia os passeios, fazer os acampamentos, né? Acampamentos bem memoráveis, né? De você não ter água quente no banho, né? Só as mulheres. Isso é bem difícil, né? Só as mulheres, a gente já sabia, né? Tomar banho frio, ui. Os problemas que poderiam causar. Mas a mocidade depois já é um outro momento, né, da igreja, que também era um grupo muito bacana. Também. Mas chegou a ter cargo na sociedade interna. Sim, cheguei. Não, assim, como comentei anteriormente, né, fui presidente da UPA, fui presidente da mocidade. Até um período fui presidente da mocidade, que a diretoria eram 4 integrantes, né? Presidente, vice, secretário e tesoureiro, né? E tínhamos um membro, então nós éramos em 5. E a gente ficou com essa diretoria por 2 anos e, com a graça de Deus, a gente conseguiu reconstruir a mocidade, a gente conseguiu, no final desses 2 anos, aí ter uma mocidade aí em torno de 35 a 40 jovens aí, né? E voltou, né? E depois também, nesse momento, a dona Maria Helena, o Rogério Campos foram os conselheiros também, né? Nesse momento, eles também fizeram um trabalho bem bacana, conseguiram alicerçar ainda mais, né, esses jovens, já que tinham os conselheiros, tudo, né? Mas eles que, acho que, concretizaram ainda mais, né, esse trabalho. Depois disso, a gente foi para a Junta Diaconal, né? Quando eu fui, no meu primeiro mandato de Junta Diaconal, fui, né, na mesma eleição, né? Fui eu, o pai e o meu irmão, que vencemos, né, a eleição. Então, nós 3 tomamos o cargo ali juntos, né? Então, existe hoje a família Bolsonaro, né? E foi bem bacana, porque justamente isso, né? É uma família servindo, né, dentro da igreja, e foi bem jóia. Daí meu pai, eu fiz mais um mandato, meu pai ainda fez acho que mais 2, eu saí, meu pai continuou ainda mais um. E daí depois de um tempo, eu fiquei um pouco fora, né, até das atividades, daí me casei, e daí com isso no casamento, daí veio a responsabilidade maior, e assumir o presbiterato, né? Que já estava sendo amadurecido, era algo já que os pastores que passavam por aqui sempre comentavam tudo, né? Mas logicamente que existe
padrões ali, né? Então, como solteiro, eu não tinha como ser, né? Absolutamente. E não casei por causa para ser presbítero, de forma alguma. Ainda bem. Também, né? Mas aí Tá existia essa responsabilidade, eu acho que é importante, né? Porque um dos requisitos, né, de você ser presbítero, bíblico, né, é você administrar bem sua casa, né? Não adianta nada você não saber administrar a sua casa e né, você administrar a casa de Deus, né? Então esses foram os grandes desafios da minha vida e a gente deve muito, né, às orações, né, logicamente, do meu pai e da minha mãe. Meu pai hoje é falecido, minha mãe, graças a Deus, está aí com a gente ainda. Foi muita oração deles, porque, logicamente, todo jovem chega aquele momento que é conquistar o mundo, né, e dar suas escapadas aí, né, mas com a oração deles, a perseverança deles, não só deles, mas também de outras pessoas dentro da igreja, né, que a gente, né, hoje já não estão mais aqui na igreja, né, algumas já faleceram, mas outros ainda continuam. A gente voltou para a igreja, e daí tivemos todos esses cargos aí, né, e sempre o desafio era você sempre seguir a palavra, né? Você não é um jargão, né? Podemos dizer assim, né? Você não remover os marcos, né? Daqueles que aqui fizeram, né? Então, há 100 anos as pessoas foram construindo, né? Foram passando o bastão de forma com que aquele que pegasse o bastão fizesse com muita fidelidade, né, o trabalho de Deus, e assim foi indo, foi indo. E hoje a gente tem aí, né, participando do conselho, né, pessoas muito crentes, pessoas muito fiéis à palavra. Logicamente, somos seres humanos, erramos também, não podemos, não somos 100%, né? Mas é justamente isso, né? A fidelidade, né? Você tentar manter a fidelidade da palavra, você também ser, de certa forma, né, um referencial, né? Que é bem difícil nos momentos dos dias de hoje, né? Mas a gente sempre tenta firmar os nossos passos realmente, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 50 anos de igreja, né? Então esses são os desafios que a gente sempre teve na vida aí e graças a Deus a gente, né, com a misericórdia renovada todos os dias, a gente tem tentado fazer da melhor maneira possível. 100 anos é um marco muito grande, né? E como que é para vocês fazer parte do centenário da igreja? A gente tá cheio de programação, recebendo pastores convidados, vai ter culto de celebração, tem vários acontecimentos dentro desse ano. E como que está sendo para vocês fazer parte desse marco? Já chegaram a refletir sobre o assunto? Ou agora é a primeira vez que param para pensar, mas Eu acho que nós passamos por. Eu também passei, né, apesar de ter menos tempo de igreja do que ele, mas a gente passou por momentos de dificuldades na igreja. Então, eu lembro quando eu entrei, era um pastor, e aí ele já estava saindo, aí ficamos sem pastor, aí veio outro pastor, a igreja teve teve assim, muitas saídas, né? Muitas pessoas deixaram a igreja e quando as pessoas se mudavam da igreja para ir para outra igreja, aquilo para mim assim, sabe, parecia assim, mas meu Deus, estão indo para outra igreja, né? Mas por quê? E e daí tivemos problemas lá de novo, mais metade da igreja sai e a gente sempre assim, eu e o Ciro nascido aqui, né? Com o pai aqui, a mãe aqui. Mas a gente nunca teve essa vontade, assim, de sair. E mesmo quando tinha lá 10, 15 engatingados na igreja, eu acho que sempre veio, assim, para nós que essa era a nossa igreja, né. E esse ensinamento de Deus, aonde às vezes está tudo muito bem, mas daqui a pouco não está tudo muito bem. E nessa queda, você vê que a igreja, ela é de Deus, ela não é só das pessoas, que você não pode se abalar demais com essas circunstâncias que são mais periféricas. Então, isso para mim mostrou. Eu peguei um médio da igreja,
Eu acho que já estava em queda, daí nós fomos lá no fundo. Aí agora a gente está subindo, né? Então a gente vê uma igreja mais fortalecida, bastante pessoas frequentando, e a igreja crescendo. Participar do crescimento novamente da igreja, eu acho que é muito prazeroso, né? Porque foi de trabalhos e trabalhos e trabalhos de pessoas que não desistiram, né? Que perseveraram, que continuaram, que apesar das dificuldades, mantiveram a sua fé, a sua estrutura dentro de um local onde Deus plantou. Não que as pessoas não possam procurar outra igreja, às vezes mudam de cidade, às vezes, né, existem outras questões, mas fazer parte dos problemas fortaleceu muito, né, a minha fé, a fé também acho que do Ciro, e temos altos e baixos, então a gente entende que eu, né, entendo que independente da liderança, independente de quem esteja à frente ali, conduzindo, em primeiro lugar, né, a igreja é do Senhor. E Ele põe no coração, né? Teu lugar é aqui, seja nas vacas gordas ou seja nas vacas magras. Então, eu creio que fazer parte desse centenário mostra os altos e baixos, né? Assim como o povo de Deus, né? Quantas vezes tiveram que ir para o exílio, né? Serem lá castigados por Deus, ou enfim, passar por um momento de dificuldade, mas voltam fortalecidos. Então, a gente aprende que na vida não é só ganho, né? Não é só ganho. E até a gente estava assistindo um filme sobre isso, o Ciro comentou, que não é sempre estar no topo, entendeu? Você precisa, às vezes, entender que a vida tem seus altos e baixos, e é aí que Deus vai também, né, te fortalecendo. Então, eu me sinto muito feliz de ver que a igreja, apesar das dificuldades que já enfrentou, e isso que eu, né, peguei pouquinho só, 20 aninhos, o Ciro pegou 50 anos, né, 30 mais que eu. Então, ele deve ter passado também por muitos momentos onde você vê coisas acontecendo para o bem e coisas que às vezes você vai ter que falar, opa, isso está errado, vamos conduzir da melhor maneira. Então, os erros fazem parte, né? Eu acho que deixa a igreja mais fortalecida. Eu fico feliz de ter participado disso e estar vendo hoje de novo a igreja fortalecida, né? Forte como é. Pertencer metade, né, do percurso, né, desses 100 anos, e você olhar para trás e ver a igreja, né, que hoje está lá no Osco do Alemão, né, e lembrar que em certas partes da igreja ela não tinha mais piso, era somente o carpê, né, por causa dos cofins, né, e você olhar para trás e ver que era uma igreja pequena, com poucos membros e menos dizimistas ainda, você lá vê, né, pessoas crentes lançarem um desafio, vamos ter que construir uma igreja nova. E só que não tinha dinheiro, né? Não tinha condições nenhuma, mas assim, não. O nosso Deus é maior do que isso. Nosso Deus ele é o Deus do impossível, né? E essas pessoas se firmaram nisso e não, vamos construir. E as coisas foram acontecendo. Não tinha R$ 1 guardado na igreja, né? Era aquilo que era receita, também era as despesas. Receita e despesa. Era tudo igual, era 0-0, graças a Deus, e depois daquele momento que foi lançado, né, esse desafio de fé, você poder participar, e você desmontar a igreja, né, tem toda aquela coisa melancólica, né, da igreja de madeira, né, como a gente falava, onde depois desmontou ali, daí ficou a escola Dona Florência, né, atrás, e creio eu, aonde nós fazíamos o culto, né, por muitos e muitos tempo a gente fez o culto ali, acho que é a menor salão social que a gente tem hoje, e as pessoas vinham assim mesmo e contribuíam, e agora vamos fazer campanha para as cadeiras, campanha para isso, campanha para aquilo, e as pessoas vinham, e tinham pessoas que não eram da comunidade, não eram da igreja, e viram, né, esse desafio, falaram, não, vou contribuir também, vou fazer isso, fazer aquilo, e daí você vê, né, os alicerces se levantarem, né, o meu pai, por exemplo, participou, né, da comissão de construção, e volta e meia nós vínhamos aqui para receber o meu pai, muito mais do que eu, né, logicamente,
recebia o caminhão disso, o caminhão daquilo. Teve uma época aqui que a gente recebeu o piso, né, de madeira, e a gente foi arrumar, porque estava tudo meio bagunçado, e a gente não foi perguntando pro pai aqui para arrumar. Então todo esse processo, você vê, né, toda essa evolução, mas é ver principalmente o agir de Deus, né? Então, e no meio de tudo isso, no meio de construção, no meio, né, de desafios, houve outros problemas ainda paralelos, né? Que o conselho teve que, né, além de pensar, pô, nós precisamos pagar a conta mês que vem, não tem dinheiro, e além disso, ter outros problemas, né? Pessoais, né? Que surgem, logicamente, em uma comunidade, e eles conseguindo, né? Ter o jogo de cintura, e eu participar de tudo isso, né? Naquela época, mesmo longe, não era presbítero, não era conselho, não era nada, mas a gente perceber a fé das pessoas, né? As pessoas realmente se unirem, é muito bacana. Então, essa história, né? Esses marcos que são construídos, e tudo realmente muito certo, muito correto, é, é bacana, é muito bom, né? E são coisas que a gente espera que essa nova geração hoje, né? Principalmente eu estou há 50 anos aqui, nos últimos 15 anos, por exemplo, tem muitas pessoas que eu não sei o nome ainda, né? Porque veio muita gente. Eu acho que esses últimos 2 anos xingou muita gente nova. Cresceu muito, Eu, né? eu já tenho dificuldade de guardar o nome das pessoas, ainda ficam mudando e vem mais gente, né? E a gente se esforça ali para tentar conseguir com que essas pessoas, a gente, né, que está mais tempo aqui, consiga passar para essa nova geração, né, para os adolescentes, os jovens, essa importância de como foi lá a dificuldade lá atrás e que eles possam perceber isso hoje e conseguir que eles consigam daqui para frente continuar essa mesma confiança em Deus, essa mesma, quem sabe eles possam abrir novos desafios, né, como a igreja hoje está precisando, né, de um terreno novo, um espaço maior, né, não para a igreja, para o templo em si, mas para poder acolher os jovens, os adolescentes, né, as crianças, que a gente vê que já não tem mais onde colocar as crianças, né, que graças a Deus tem se chegado. Então tem esse novo desafio para a igreja, então que eles também consigam perceber isso, né, esses novos que estão chegando, a importância, né, de muitas vezes a gente não vê um horizonte, né, mas a partir do momento que você coloca na mão de Deus em oração e vigílias que faziam aqui, e histórias, né, que podemos ficar contando aqui de madrugada fora, mas histórias, né, de vigílias, de oração e o mover realmente de Deus, né, dentro da igreja, fazendo acontecer, né, isso é bacana para mim, né, participei de boa parte disso, mas que essa juventude que vem hoje, né, e essas pessoas novas que estão chegando possam perceber, né, isso também e levar da mesma forma, né, porque é importante ter essa resgate da história, né, ela não pode se perder, porque ela vai com certeza gerar também frutos lá na frente, né? A gente vê que já falta espaço para as classes das escolas dominicais, né? A gente tem classes que estão sendo semestrais, se eu não me engano. Semestrais, isso. Então a igreja cresceu muito e Cresceu. está precisando realmente desse espaço, não dentro do templo, né? Mas eu lembro, eu passei por uma pequena reforma, né? Que foi a mudança do piso, a reforma do piso, né? E das Sim. cadeiras. E eu já estava como diácono na época, e a dificuldade que foi colocar todo mundo no salão social, porque não é pequeno o nosso salão social, Sim. toda a estrutura que teve que montar para acolher e a Pra gente acolher, continuar vivendo a vida da igreja como um todo. no geral. E imagine uma obra do tamanho que foi, né? Construir o templo, que hoje ainda continua sendo um dos mais bonitos de Curitiba, Sim. não tenho dúvida. Mas na época era revolucionário, né? Revolucionário. Sair daquele de madeira mais simples, que não tinha piso. Tinha a escola dominical era embaixo, era um perigo. Curitiba inteiro queria casar aqui, por exemplo, né? Quando foi inaugurado, teve festa para isso tudo, né? Graças ao culto, né, de louvor a Deus pela conquista, né, da igreja. Após ali, os pedidos de casamento, né, de pessoas de não da igreja, era toda semana. Se o conselho deixasse, por exemplo, não teria atividade no sábado, era só casamento, né? Então, Templo novo, né? Todo mundo queria. teve que. Não, agora é só para membro mesmo, porque estava prejudicando a igreja. Hoje continua sendo só para membro? Sim, hoje é para membro, né?
Aí, ó, é bem difícil. Sim. Mesmo. Casar aqui. Dentro de todas essas transformações, o que vocês enxergam que é mais marcante, que foi uma transformação positiva, e o que vocês mais sentem falta, que tinha antes e que hoje não tem, né? Que fica marcado assim na história. Marcante para mim foi, né, justamente essa questão, né, que eu me lembro bem assim, né, foi justamente você desmontar um templo, né, que estava há bastante tempo aqui, mas não tinha mais condições por causa dos pins, né? Você se deslocar para um espaço pequeno, né, e ainda continuar, porque não, em momento algum parou de ter culto, não teve, não, foi ininterrupto, né, todo domingo, igreja aberta, todo mundo, né, às vezes, no começo entrava pelo corredor normal, daqui a pouco começou a entrar pelo corredor, assim, a igreja estava escondida, praticamente, lá no fundo, né, por causa das construções. Então foi marcante isso justamente, né? Você vê a igreja lá, daí ela foi transferida lá para o parque, daí você ter o culto lá num espaço bem reduzido, mas com a graça de Deus, acho que até a fé e a confiança em Deus ainda aumentou ainda mais, né? E depois você passar, né, para um templo hoje, como você mesmo falou, um dos mais bonitos de Curitiba, né? E naquela época, quando foi inaugurado, era o mais bonito. Não conheço todos os templos, então não posso dizer. Mas essa transformação, né? E também como a igreja, né? Como foi comentado, a gente teve bastante problemas, assim, né? Com pastores, e sai pastor, entra pastor, não tinha o vínculo, né? Pastoral, e que hoje a gente, né? Com a graça de Deus, temos aí com o pastor Levi há 10 anos, né? Ah, é, você não ter identidade, né? Você perder, né, aquela identidade assim, de pastor, né? Daquela pessoa como pastora. Mas mesmo assim a igreja permaneceu firme, por mais que tivesse 30 pessoas, né, num templo que cabe 300, né? 10%, né, ali, mas continuou e você vê hoje essa transformação, né? Então, quando aconteceu esse problema, né, aí veio toda a resolução do problema, né? E hoje você vê novas famílias, né, pessoas se convertendo, pessoas que na pandemia conheceram a igreja através, né, das transmissões e que depois que acabou a pandemia retornou, acabou se achegando à igreja e ali continuou. Eu acho que um dos marcos também bem bacana que aconteceu foi quando teve os 500 anos, né, da reforma, né, que daí deu todo mundo falando, né, a mídia toda falando sobre o que foi a reforma, o que foi todo esse processo, e muita gente se interessou pelo assunto e começou a procurar igrejas reformadas e viram que a doutrina, aquilo que era ensinado, aquilo que era lido na Bíblia e explicado, né, através dos pastores de forma realmente pela unção do Espírito, né, falando, a gente vê pessoas que chegaram à igreja, né, através disso também. Então, é muito marcante você participar de tudo isso, né? Então, é bastante coisa que a gente teve aqui na igreja, a gente passou, né? Então, construção, novo templo, daí pandemia, daí 500 anos, daí 100 anos agora. Então, é um movimento, assim, que realmente você percebe e vê o agir de Deus, realmente, né? Que até hoje, né, graças a Deus, ele continua fazendo milagres. Mesmo que mais sutil, né? Não tá abrindo nenhum mar, nem nada, mas até pandemia, eu participei bastante da pandemia, e acho que algo que nunca mudou na Silva foi ter faltado com o culto, né? Sim. Porque a pandemia estourou, acho que numa quarta-feira, o Uhum. pastor Renato me ligou no mesmo dia, e assim, não vai ter culto e tal, a gente tá precisando fazer uma transmissão. Você participa, você nos ajuda? Eu falei, eu nunca fiz nada, mas eu vou de mão de obra, né? Conta comigo. E na época o Anderson tinha acabado de chegar, fazia pouco tempo, e ele acabou auxiliando, ajudando, estruturou até toda a parte da transmissão. Isso mudou, né, Mudou. a vida das pessoas no geral, né, hoje, porque hoje você tem canais abertos, né, então, claro, né, eu acho que é sempre muito válido você estar na igreja, mas
para as pessoas que não podem acompanhar, que estão em viagem, que estão em algum lugar, que estão acamadas. Gente, você está ali, né? Você está ouvindo. Então, acho que essa forma da pandemia também, né, deu uma mudada aí. E foi um momento, assim, realmente bem bacana, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque eu participei de algumas transmissões e você falar com a câmera, mas ver todos os bancos vazios, a igreja fechada, né? Cada um num canto, né? Porque tinha que manter a distância. Então, ao mesmo tempo era triste, né? Esse momento. Eu lembro, era só a câmera, aquelas luzes no rosto do pessoal para ficar bonito e a gente conseguir transmitir o culto. Mas é legal que chegam muitas pessoas, porque antes o pessoal Sim. tinha a visão das igrejas evangélicas Isso. totalmente diferente. E a pandemia trouxe isso, né? Poder pôr esse pezinho lá e mostrar toda a doutrina de forma mais aberta para que todo mundo pudesse conhecer. Mas frente a todas essas transformações, Ciro, que você trouxe para nós, o que você vê que permanece igual? Que você vê que não mudou dentro desses 50 anos que você vive, que você acha que faz parte da essência da Silver Jardim? É o ensino da palavra. Isso não tem como não dizer, né? Desde a minha época, desde quando era bebezinho, tinha o versário, tinha uma professora, uma tia, né? Em que ali lia a palavra, lia uma historinha, né? Uma historinha de Davi, historinha do Noé, da criação, tocava uma musiquinha, então, mas sempre a palavra de Deus sempre em primeiro lugar, né? E hoje a gente vê isso na nossa escola dominical, graças a Deus, ele tem nos dado e proporcionado, né, pessoas extremamente estudiosas, né, da palavra, que conhecem realmente a doutrina, conhecem a Bíblia e se dedicam para aquilo ali, né? E, e teve um momento que eu até fui num curso no Rio de Janeiro. Isso foi até antes da pandemia, foi no Rio de Janeiro, lá, onde todas as igrejas de liderança se reuniram para um congresso, né, de estudo e lançamento de livros, um monte de coisa. Eu participei de alguns seminários e a grande questão era que era a dificuldade de ter escola dominical. Nas igrejas? Nas igrejas. Ter professores, né, que se disponibilizassem e ensinassem de forma correta, né? Porque pessoas para se disponibilizar, né, qualquer um pode, mas agora ter o conhecimento e fazer de forma correta, fazer com que realmente aquilo que era ensinado lá, né, há 100 anos atrás, e o que é ensinado hoje seja o mesmo, realmente, né, é difícil. E hoje eu percebo que aqui na Silva Jardim isso é algo marcante, algo que realmente a gente não vai negociar. Isso é ponto pacífico. É algo que faz parte da essência. Da nossa igreja. E que você viu que transformou, que, assim, você se alegrou de ver essa mudança. Às vezes, o adolescente é mais rebelde, quer mudar a igreja toda, né? Põe pastor para pregar em ponta cabeça, pinta a igreja de preto e tudo mais. Mas o que você viu que foi uma mudança positiva? Que você gostou, assim, viu que mudou e foi legal? Ou, assim, não tem nada que você lembre nesse sentido? Olha, eu não sei, porque assim, não sei se teve algo assim que marcante, assim, né, que pudesse falar que, porque a gente, apesar das mudanças, né, tanto físicas, né, que a gente teve, mas a parte espiritual sempre continua a mesma, né, vamos dizer assim. Ponto positivo é que a gente realmente hoje a igreja ela está muito mais conhecida, né, não sei se isso é bom também, né, muito mais conhecida aí em Curitiba, né, através da internet, porque realmente isso veio, né, junto com a igreja, né, e a igreja soube aproveitar da melhor maneira possível, né, esses recursos. Então, por exemplo, hoje, né, toda segunda-feira passa a reunião de oração da SAF, né, na internet, algo que nunca se imaginava, né, um tempo atrás. E hoje passa. Hoje os cultos todos são transmitidos e são deixados lá com um arquivo, né, lá no YouTube, Facebook, né. Então, essas mudanças, assim, eu acho que elas vieram, logicamente, para o bem, né, e a igreja soube aproveitar da melhor maneira possível.
investiu em equipamentos, né, para poder fazer da melhor maneira possível. Surgiram pessoas, né, que como o Anderson, né, que entendiam, e o Anderson foi passando, né, foi ensinando, né, aqueles que estavam querendo aprender, né. Então é bacana essa questão, assim, essas mudanças que eu posso ver assim que foram muito boas, né. Você, Samira, nesses 20 anos, O que você acha que permanece, faz parte da essência da Silva, e o que você viu que mudou, e que você se alegrou vendo essa mudança, ou Sim. algo que marcado Aham. nesse quesito? O estudo da palavra, se realmente, né? Então foi o que me fez chegar até aqui e o novo convertido ou a pessoa que é cristã, ela quer palavra, ela quer ser alimento. Então as pessoas são sedentas da palavra de Deus, então quando elas acham um local que prega a palavra certa, tem coerência, que aquilo que é pregado, é falado e as pessoas tentam viver, isso faz sentido, né? Diferente das outras igrejas aí que a gente tem, onde, né, aí começa aquele problema, aqueles casos de pastor que pinta a igreja de preto, o outro traz entrando no templo com a Arca da Aliança, o outro. Então aí fica uma coisa, ou que só fica pedindo dinheiro e tal. Então a gente vê uma igreja séria, né? Uma igreja séria. Então a Silva Jardim sempre me pareceu ser esse tipo de igreja. E eu nunca frequentei outra também, né? Então, em Maringá comecei a frequentar uma, mas também reformada, mas daí logo já vim para Curitiba. Então, né, desde que eu retornei, estou aqui, então a palavra realmente ela é o centro, né? É o centro ali da nossa igreja, uma característica muito forte. Com estudos, né? Quando eu comecei aqui, eram 4 salas de aula. Era da dona Marilena, do doutor Rogério, tinha acho que do pastor, e daí berçário ali, as crianças, alguma coisa assim, né? Então, me lembro que a gente estudava, que o doutor Rogério sempre fez a exegese da Bíblia, então você pegava um livro, Josué, vai estudando versículo por versículo, né? Vai estudando, vai estudando. A dona Marilena dava lá outro livro, Romanos. Então você ia tendo que ler a Bíblia e aprendendo, né? Então isso acho que realmente marcou muito. E no meu caso em particular, como eu cheguei e na sequência ali a nossa igreja realmente ficou com muito poucos membros, né? E nisso eu comecei a trabalhar um pouco com as crianças e tal. Então eu comecei e tinha lá, acho que 10, 12, 15 crianças, né? Não era muito forte também as crianças virem no culto da noite, eu acho que até tinha, mas era, né, um professor ou outro e poucas crianças. E aí, com a pandemia afundou também, né? Então muita gente saiu e tal. Então você vê hoje esse crescimento, né? O pastor Levi também, ele estruturou melhor a nossa igreja. Houve com essas quedas aí do, da quantidade de membros, a mocidade meio que, né, se diluiu, a UPA também. Então, quando ele chegou, ele voltou a estruturar, né? E então foi um trabalho aí, ó, 10 anos, né, para conseguir algum resultado. Mas hoje a gente tem as sociedades mais fortes, né? UPA, a mocidade, crianças, a UCP. Hoje nós temos quantas salas tem hoje na IPD? 6 de adultos, né? 6. 6 só de adultos, imagina, né? 6 só de adultos. De criança tem quase 5 salas. Aí tem terceira idade. Então você vê né, esse crescimento é muito, muito prazeroso, né? A gente fica feliz com a nossa igreja mais fortalecida. Eu acho que é isso, né? E o interessante, assim, como presbítero, né? A gente recebe, né, novos membros, novas pessoas que se achegam à nossa comunidade e sempre tem uma que acaba comentando que, eu gostei da igreja reformada, da igreja presbiteriana, eu gostei da Silva Jardim devido justamente da coerência do ensino da palavra, né? Que eu vi aqui que existe uma coerência, existem, né, conexões na Bíblia, né, na Bíblia que você realmente vê coerência, né? Que você vê, né, o caminho realmente, lá aconteceu lá no Novo Testamento, mas já no Velho já anunciava esse acontecimento.
Então, A ligação do a- novo com o velho, né? Porque a muitas ligação. igrejas é só o novo, né? Novo, Uhum. novo, novo, Jesus é amor e Deus ama todo mundo. Então, Então, muitas pessoas comentaram justamente isso, né? Uhum. E algumas delas até já não estão mais aqui, né, na nossa igreja, mas procuraram, né, o pastor, por exemplo, uma indicação de uma igreja para onde ele estava indo. Eu fui transferido do meu trabalho, estou em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, não sei, mas eu gostaria que o senhor me indicasse uma igreja lá, então, né, um pastor que pudesse me acompanhar também, né, minha família. Então, a gente vê realmente que é, o convertido realmente, ele, a partir do momento que começa a entender a Bíblia e começa a perceber, né, essas ligações, essas conexões, ele vê realmente que ele precisa sempre seguir essa linha, né? Tem que seguir o que tá na Bíblia aí. É. Todo o significado que ela faz, né? Sim. Então, o Velho Testamento aponta todo para Jesus, mas não é só em Jesus também, na questão de como as novas igrejas falam, né? Até meio que pervertendo o que Jesus fez ali. Então, eu vejo que realmente é muito coerente. Muito coerente. Muito coerente. A questão do ensino na nossa igreja é muito forte. E por mais que você esteja na igreja 10, 15, 20 anos, 50 anos, cada aula, né, você percebe, você começa a ver, nossa, é verdade, né? Isso com aquilo. Como é que eu não percebi isso lá atrás quando eu li a Bíblia? Daí, né, quando eu li esse texto anteriormente, né? Daí você vê que a escola dominical tem essa importância, né? E em alguns momentos aqui até na igreja, infelizmente, né, houve algumas pregações que não foram muito bem feitas e que as pessoas, né, chegaram, procuraram os pastores e falaram, tá certo isso, tá errado. Então a gente percebe realmente que o ensino faz essa diferença, né, e faz com que a pessoa realmente questione, né, fala, uma coisa não tá certa nessa fala dessa pessoa que está falando, né? Então, Começa a ter mais discernimento, essa né? isso. Começa a ter mais. Ele sai realmente da criança, né, do leite e começa Aprofundar, né? Aprofundar. Comer o mais sólido, mais estruturado. Mais estruturado. Bom, no passado A gente não tinha essa evolução tecnológica que temos hoje. E, infelizmente, naquele período, ninguém deixou um recado para nós. Mas eu vou pedir para que vocês façam isso para gerações futuras, que verão a ver. A gente falou bastante de história, de continuidade. E eu queria saber de vocês, que conselho vocês gostariam de deixar para tantas essas novas pessoas que estão chegando, mas, sem dúvida alguma, para futuros novos líderes, que sejam que vão direcionar as crianças ou também que serão novos presbíteros. Que conselho vocês deixariam para essas pessoas para dar continuidade nessa história em que a igreja chegue a seus 200, 300 anos e até que Jesus Sim. volte? Amém. Eu acho que sempre contar da história da igreja, do que nós vivemos, passar para os nossos filhos o que foi vivido, os exemplos deixados, eu acho que isso é muito importante, que é a história, né, da igreja, de como foi construída, de como foi erguida, e principalmente, né, de ser uma, uma geração que entenda, né, que os valores não podem ser negociados, né? Porque nós estamos agora vivendo épocas em que as coisas estão piorando, né? No termo geral, o amor vai se esfriando. Então, para que a igreja continue, é claro que a gente sabe que Deus controla isso, Jesus também, e o Espírito Santo, mas a gente, como pais, como essa geração que vai passar para a próxima, a gente tem que, assim, os valores da palavra são inegociáveis, né? Então, não interessa que o mundo evoluiu, que fulano achou isso agora, ou o que era antes certo, agora errado, o pessoal está chamando de certo, que essa nova geração não negocie, né, os princípios da palavra. Eu acho que isso fortalece. E criar comunidades, criar pessoas aqui dentro com esses vínculos que a gente tem feito, né, que a gente, como membros aqui, a gente tem priorizado o convívio, né, com os membros da família da fé. Por quê? Porque isso gera vínculos mais fortes, porque o mundo está lá fascinado assim para tentar, né, puxar os nossos filhos para o mundo. E quando você vive na igreja com uma harmonia, com amizades, com amor mesmo, cria-se uma família,
né? Uma família que vai gerar filhos, que vão gerar netos, que vão gerar bisnetos. Então, essa comunidade forte, né? Vivendo em família, suportando um ao outro, tolerando um ao outro e com vínculos de amor realmente, faz a diferença para que os nossos filhos também tenham isso. Então, isso me alegra muito assim, ver os trabalhos que a igreja aqui tem feito. Quando eu comecei, principalmente com as crianças, eu vi a minha filha crescendo e eu cresci, né, num lar ateu, por exemplo, então eu jamais poderia deixar para minha filha o que eu vivi na minha vida, né? Então eu precisava dar para ela uma outra orientação. Então a prioridade de estar com a família da igreja, em vincular aqui, em estar nos trabalhos, se envolver na obra, passar para os filhos que a importância de servir, né? De servir a Deus com alegria. Então, eu acho que isso faz com que o mundo fique menos atrativo, né? Para que essa geração continue a passar o bastão. Então, você vê a mocidade, né? Vocês estão sempre fazendo coisas, tem os cultos da mocidade, tem culto da UPA, tem os acampamentos, tem o acampamento. Eu lembro na minha época, quando eu era mocinha lá, que tinha o carnaval, né? Meu pai nunca não deixava ir, porque não era coisa boa e tal, 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 tal. Mas eu queria ir, porque só tinha aquilo, né? Então só tinha aquilo, só era apresentada para aquilo, porque eu não posso ir, porque eu não posso ir. Hoje, veja, minha filha, ela não sabe o que é carnaval, é acampamento do carnaval, é lá na igreja, é lá no retiro com os jovens, com a UPA. Então você vê assim, muita diferença. E é um ambiente que, por mais que tenha dificuldade, problema e tal, que dá suporte para ela no futuro, né? Que pode dar suporte para ela no futuro. Porque são ainda, né? Tudo meio criança, a gente acha, né? Então vão escorregar, vão cair, vão fazer umas besteiras aí. Mas assim, opa, levanta aí, Antônia, né? Ó, não é por aí. E eu acho que isso fortalece a próxima geração para que eles passem depois para frente, né? Eu acho isso. A gente não pode generalizar, né? A palavra é essa, a Bíblia é essa, e é isso que vai seguir, né? Assim como foi lá no primeiro culto, né? Para os demais, tem que continuar, né? Realmente não dá para negociar, né? A palavra de Deus, a palavra de Deus. O modernismo, né? Não pode entrar dentro da igreja, né? Na verdade, é a igreja que quer modificar o mundo, né? Não o mundo modificar a igreja. Então, justamente isso, essa nova turma que está chegando aí, né? É ter essa consciência dessa responsabilidade de que eles precisam se aprofundar, né? No conhecimento da palavra, para aproveitar o que a gente tem hoje, que realmente a gente, cara, é muito abençoado por Deus, né? Pelas pessoas que conduzem, né? Hoje, né? O reverendo Levi, o reverendo Renato, o reverendo Didi, eles têm um zelo muito grande, né, pela palavra e cuidam muito bem, né, da igreja como um todo, né, dos jovens e dos adolescentes. Aproveitar essa turma. Eu, na minha época, não tive tanta gente assim, né, que pudesse ter, né, como espelho, assim, como pastor, né, era um pastor só e, né, o resto eram pessoas que queriam cuidar, queriam ajudar, né? Eram voluntários. E hoje a gente tem aí 3 pastores, né? E está se formando outros 2, 3 aí também, né? Todo ano a gente sempre está tendo novos pastores. Não negociar, né? Realmente não negociar isso, preservar a, 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 a palavra de Deus como ela foi colocada lá atrás, né? E levar isso para o futuro. O zelo pela igreja, né? Não só a parte da Bíblia, mas também o zelo pelo culto, pela parte física, né? Também a gente precisa muito disso, né? Templo é templo, culto, né? As outras partes também são para uso social, mas tem que ter zelo, temos que ter cuidado. Então a gente vê aí, né? Para a gente poder fazer uma reforma, né? Como a gente fez agora nos últimos anos, é muito custoso, então quanto menos a gente, né, deteriorar aí a parte física é muito boa. Conhecer, né, a palavra, não
não tirar os marcos da igreja, aprender com os mais velhos aí, né? Que eles são pessoas realmente que têm muita história para contar, muitas vezes, e é muito bacana ver, né, acho que a UPA, né, que ia visitar, ou visitava, né, os mais idosos, né, iam nas casas dos mais idosos, faziam visita e tinham ali um momento de compartilhamento ali, né, de histórias, e é legal isso, é muito bom, acho que é muito válido isso para eles já verem a história da igreja, conhecerem a história da igreja com pessoas que viveram a história da igreja, né? Muito bom isso mesmo. Ah, e é isso, né, ter esse zelo, né, pela palavra de Deus aí, não negociar, né, não é porque o mundo ali generaliza um pouquinho aqui, outro um pouquinho, não, aqui é assim e é assim que tem que ser, né, não é o mundo que vai mudar a igreja, mas é a igreja, né, que tem que mudar o mundo, né, então é nessa parte, assim, então, e a gente vê, assim, que tem uma turma bacana, pessoas realmente que são firmes aí na igreja, que vêm, né, todo domingo. E outra questão também que acho que é bem peculiar na nossa igreja é que a gente, por mais que a gente esteja passando por um momento de festa, fazendo eventos, tudo, mas não é uma igreja que todo sábado, todo domingo tem evento, né? Justamente para não se tornar um clube, né? Que é a igreja, que vem aqui para cultuar a Deus. Então tem, lógico, por exemplo, a gente está passando hoje, né, pela escola bíblica De de férias, né? É um momento importantíssimo para a igreja, né? Porque pessoas do bairro vêm aqui para a igreja, conhecem a igreja e, se Deus quiser, vão continuar na igreja. E as crianças vão trazer os pais para a igreja. Então, muitas vezes a pessoa passa todo dia aqui na igreja, nunca pensou em entrar na igreja. Mas através da criança, né, através do filho, ó, pai, eu vou lá, me leva, deixa eu conhecer também essa igreja, né? Aonde que meu filho está indo, né? Exato. E ele conhecer isso. Mas apesar de tudo isso, a igreja sempre tem esse zelo de não se transformar num clube social, né? Mas sim, igreja é igreja. E quando tem os eventos aqui, a gente sempre tem a palavra de Deus, né, sendo lida, sendo explicada, louvores, momentos de oração. E daí sim, tem um momento social que é importante, também é válido, com certeza, principalmente para os adolescentes, para os jovens, né? Então, isso é algo que eu vivenciei em todo esse tempo, né? Eu, até mesmo quando fui presidente da mocidade, a gente queria fazer evento, né? E faz isso, faz aquilo, e o nosso conselheiro na época, que eu não vou lembrar o nome, ele falou, gente, calma, né? Vamos fazer um por mês, porque a gente tem que centralizar a nossa mente na palavra, não podemos só fazer evento, né? Pizzada, cachorro-quente, isso não é isso. A gente tem que centralizar na palavra. Então vamos lá fazer um por mês ali, porque senão a pessoa vem aqui pelo evento e não pela palavra, né? Então, manter a doutrina, manter a palavra como centro, eu acho que é o essencial que precisamos buscar, né? Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer a presença de vocês, o tempo que disponibilizaram para nós. Muito Nós que obrigado agradecemos. pela presença. Nós que agradecemos. E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Siga o Pod Silva nas redes sociais. E todo mês temos um novo episódio para você estar acompanhando. Continue acompanhando a saga do centenário. Muito obrigado e até mais. Fechou, gente. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.